esse conteúdo novo previsto aqui, então, é uma introdução a algumas questões elementares sobre fontes de alimentação. Até agora, vocês já viram alguns tipos de fontes de alimentação ali, principalmente relacionado com diodos, né? De retificadores. A gente vai ver mais adiante outras questões de como usar um regulador de tensão, como fazer um regulador de tensão com um tipo de diodo de Zener, que é específico, mas tudo isso aí vai se englobar agora desse grande conteúdo, que é fonte de alimentação. O objetivo de construir uma fonte de alimentação ou de escolher uma fonte de alimentação é que ela forneça ou nível de tensão ou de corrente adequado ao que a gente quer para uma determinada aplicação. Isso resulta na potência ativa da fonte. Ainda que a gente vai comentar aqui sobre fontes de corrente alternada, o nosso foco vai ser fontes de corrente contínua, ok? Porque basicamente o que a gente usa em eletrônica são fontes de corrente contínua. Lá no início da disciplina a gente já deu uma olhadinha de como é gerada a tensão contínua e alternada. Aqui a gente vai entrar um pouco mais aprofundado de como processar, como fazer aquela parte de retificação e filtragem para eliminar, inclusive, aquela pequena ondulação que tinha saído dos retificadores. Então tem forma de se livrar daquilo lá. 100%. O primeiro ponto que a gente tem aqui é que todas as fontes de energia elétricas e outras também, elas são limitadas por algum fator que pode ser limitado pela origem da energia que ela tem. Como o exemplo, a gente usa uma bateria ou um gerador, que é o motor do gerador não consegue gerar mais potência do que um determinado limite. Assim como uma bateria também não consegue fornecer nos terminais uma maior capacidade de corrente do que fisicamente as placas lá internamente da bateria suportam. Então, essa é uma limitação pela origem da energia. Basicamente, se aplica quando tem um gerador ou uma bateria envolvida, ou talvez um painel fotovoltaico, né? Que não está incidindo tanta luz, ele não vai gerar tanta energia também. Mas é um tipo de limitação. E outro tipo de limitação nas fontes de energia são pelos próprios componentes elétricos ou eletrônicos deles. Isso que acontece quando a gente pega um transformador, em geral é isso, é a limitação do núcleo ferromagnético do transformador, limita a capacidade de corrente máxima dela, ou também os próprios componentes eletrônicos. Esses são efeitos que acontecem se a gente for sobrecarregar uma fonte, um carregador USB de 5 volts aí. A gente pode querer obter mais corrente do que a corrente nominal dele, que geralmente é 500 mA. Vai sobrecarregar ele. Ele não vai operar corretamente. Ou então até mesmo um carregador de bateria de computador. Eu já tive aqui em casa para o mesmo computador, eu tinha dois carregadores diferentes. Um dos carregadores carregava a bateria tranquilamente enquanto estava usando, o outro carregador só conseguia carregar a bateria se eu estivesse com o Note desligado. Senão ele só conseguia manter o nível médio da bateria, ele não conseguia encher ela mais, porque ele já estava com a corrente estourando o limite dele, ele não conseguia fornecer mais corrente. Isso é o projeto dos eletrônicos dentro dele, que não foram dimensionados para trabalhar com um alto nível de corrente. Então, os componentes geralmente são feitos com a mínima capacidade suficiente para aquela aplicação, exatamente por causa do preço, né? Um diodo que suporta uma corrente maior é mais caro. Um transistor que suporta uma corrente maior é mais caro. Um regulador de tensão, mesma coisa. Ele é maior e é mais caro, geralmente. Existem alguns componentes, e pode acontecer de vocês se darem conta com isso aí. Isso se aplica em que não é que o projeto dele não... Os componentes não sejam feitos para lidar com uma maior capacidade de potência. Mas pode ser que o aquecimento gerado internamente limite ele. Dois exemplos que tem para isso aí, um que eu tenho ilustrado aqui, são esses circuitos auxiliares de partida para carro, caminhão. Não sei se alguém de vocês já usou isso aqui, ou já teve um na mão. São dispositivos pequenininhos aqui, um tamanho de um estojo, um pouquinho maior, vamos dizer o tamanho de um multímetro, em que você liga nos terminais da bateria. Ele não vai carregar a bateria do carro na hora. Mas quando você der a partida no carro, ele vai reparar que a tensão da bateria caiu. Porque esse é o problema, a bateria está descarregada, quando você tentar tirar a corrente dela, cai mais a tensão dos terminais. E aí ele vai lá e dá um up e ajuda, fornecendo um pouco de corrente a mais para a bateria, para ela conseguir dar partida no carro. Mas o auxiliar de bateria funciona durante 2 ou 3 segundos, talvez. Se você tentar dar 3, 4 partidas em seguida, ainda que ele tenha capacidade de armazenamento de uma bateria dentro dele próprio, que é uma bateria pequena, ele pode chegar num nível que ele aqueceu tanto internamente que ele não vai conseguir, por mais tempo, dar várias partidas em sequência. Você tem que esperar uns minutos, talvez.
Então, os componentes ali dentro conseguiriam lidar com níveis de corrente altos, mas o próprio aquecimento deles, e que vários eventos em sequência geram um aquecimento e não dá tempo dele resfriar, né? Vão limitar. Agora você vai numa uma auto elétrica aí, uma mecânica em que tem um carregador de bateria que consegue carregar uma bateria de carro em 2 horas. O carregador de bateria é o tamanho de uma caixa, é enorme, né? Ele tá ligado na tomada direto. Esse carregador de bateria grande aí, que você vai ter na oficina, ele tem componentes maiores, tem uma capacidade de dissipar o calor gerado pelo circuito. Ele consegue trabalhar sem parar. Já um auxiliar de partida desses pequenos aqui vai funcionar um pouquinho e você não vai conseguir dar 20 partidas em sequência, ficar dando várias tentativas, porque ele vai no momento aquecer. Se alguém já trabalhou com solda, arco elétrico, também deve encarar esse problema. Um dos problemas dos equipamentos eletrônicos de solda a arco é que os baratos, né? Não os mais qualidade das marcas renomadas aí, mas os mais baratos. Eles são feitos para ser muito barato, ser muito leve, fácil de transportar tudo isso, os equipamentos de solda. Que é basicamente isso aqui, é um inversor de solda, pequenininho, desse tipo. E alguns deles trabalham com... tem uma limitação chamada de ciclo de trabalho. Quer dizer, você não consegue usar ele 100% do tempo de forma ininterrupta. Você consegue usar durante 60% do tempo e depois 40% tem que descansar. Vamos dizer, usou durante 6 minutos, 4 minutos tem que descansar. Ou 50% do tempo, você consegue usar durante 10 minutos e daqui a pouco tem que ficar 10 descansando, porque senão ele sobreaquece. Então, tem equipamentos que são feitos e que você realmente não precisaria usar ele continuamente. É um exemplo desse auxiliar de partida, talvez é um exemplo de alguém que trabalha com solda e não precisa trabalhar uma grande quantidade de material. Mas aí a limitação não é, olha só, os componentes até suportam. Mas o que eles não suportam é ser aquecidos com muita frequência, não dá tempo de dissipar aquela energia, aquele calor gerado. Então, são basicamente os fenômenos que limitam, né? No nosso caso, quase tudo que a gente tem aqui em casa na mão, e se vocês pegarem qualquer fonte aí, um carregador de bateria, um carregador de notebook, uma fonte de uma televisão eletrônica aí, um carregador de celular, eles têm uma especificação ali dentro, e aquilo ali não é uma limitação devido à tomada não conseguir fornecer mais corrente para ele, né? É uma limitação devido aos eletrônicos ali dentro serem projetados para trabalhar só com nível de tensão ou corrente pequenos, conforme estão ali. Então a maior parte se encontra nesse fator aqui de que os eletrônicos ou o transformador que tem ali dentro não conseguem tratar. Então, 3 situações diferentes, né? A fonte de energia é limitada, os componentes limitam, ou então o aquecimento limita. Vocês já viram isso aqui na outra aula, quando a gente fez aquela introdução lá, de como é que se caracteriza então essas fontes de tensão alternada. Lá em circuitos vocês também já devem ter visto isso. E basicamente o que a gente trata, e que a gente viu aqui, ó, longamente, quando a gente tratou de retificadores, foi falar na tensão de pico que a rede tem e da tensão eficaz dela. Nós temos tensão eficaz de 220 volts na tomada, mas instantaneamente o valor de pico que ela chega é 311. É legal ter essa noção aqui e é importante porque a gente vai ver que é muito prático para o nosso sistema de potência ter tensão alternada exatamente porque a gente consegue modificar o nível de tensão. Isso é importante para a transmissão de energia com transformadores, que são um elemento eletromagnético que é simples a construção, ele é confiável e ele é bastante robusto e não estraga por qualquer coisa, né? Ele tem características bem importantes aí, porque eu não gostaria que ficasse caindo energia toda hora, porque um transformador, sei lá, numa subestação a 200 km daqui teve um problema e fosse cair a energia aqui. Então, tudo que tem na rede, nossa rede de potência e energia, tem que ser bastante confiável e não estragar por qualquer coisinha. Então, o uso de tensão alternada hoje em dia em rede de alimentação veio herdado dessa característica de que transformadores eletromagnéticos são muito bons, conseguem lidar com essas frequências que a gente tem aí da rede, 50, 60 Hz, tranquilamente. E tem um conceito aqui que é importante destacar desde agora, porque a gente vai usar ele agora em especificação de transformadores. E o conceito é relacionado com a potência aparente, que é dada em VA. A potência aparente ela é resultado da tensão eficaz e da corrente eficaz.
Vocês já viram exatamente essa página aqui. Uma das aulas introdutórias lá, a gente já viu exatamente esse texto aqui. E o que vocês pegam quando vocês vão pegar um carregador de telefone, alguma coisa? Deixa eu rolar aqui para baixo até para mostrar para vocês um detalhe aqui de uma fonte. Uma fonte de tensão contínua, essa aqui é contínua, ela diz aqui que tem 18 watts. Isso é o lado de tensão contínua na saída dela, que ela entrega nos terminais aqui, nos conectores que eu vou ligar na carga que eu estou alimentando. Pode ser carregar um celular, pode ser alimentar um eletrônico qualquer. É 18 watts. É uma medida de potência média entregue, potência efetiva, né? E o transformador e os sistemas de tensão alternada muitas vezes são limitados por um negócio chamado tensão a potência aparente, que é medida em VA, não é em watt. Eu preciso saber de vocês, vocês viram em circuitos elétricos esse tipo de assunto já? Medida de potência em VA, em watt? E potência reativa também? Voltampere reativo? Acho que não. Não, vocês não viram. Tá ok. Então, olha só. Isso aqui é um passinho. Ok? Potência, que é tensão vezes corrente, que dá watt, é a potência efetiva, é a potência que de fato gera calor. É a potência em watt. Essa potência aqui, ela é tensão eficaz vezes corrente eficaz. Quer dizer, é a amplitude dessa onda de tensão vezes 0,7 para dar tensão eficaz. A gente olha para uma forma de onda de corrente, a amplitude da corrente vezes 0,7. Só que nem sempre a tensão e a corrente elas estão perfeitamente em fase. Que é, a tensão segue essa forma de onda aqui, vamos dizer, nesse nosso seno, e a corrente, idealmente, ela também teria a mesma forma de onda aqui, só que, claro, na unidade de amperes, né? Elas estariam em fase. Esse caso, a potência em VA e a potência em watt são a mesma coisa, ok? Só para tentar igualar. Nessa situação é igual, mas o que acontece na prática? Quando você alimenta um motor, quando você alimenta uma carga capacitiva, acontece que a corrente ela pode vir defasada mais ou menos assim, ó, em relação à tensão. Toda vez que você alimentar uma carga que tem uma carga indutiva, vai acontecer isso. A corrente, que é essa forma de onda aqui de baixo, ela vai vir atrasada em relação à forma de onda de tensão. E da mesma forma, se a carga tiver característica capacitiva, a corrente vai vir para o outro lado. Nessa situação, o que acontece? Nessa situação, olha que engraçado, eu desenhei duas formas de onda. Antes uma forma de onda de corrente e agora uma outra forma de onda de corrente. As duas têm valor de corrente eficaz praticamente igual. Porque a amplitude delas, as formas de onda de corrente, eram praticamente iguais, as duas que eu desenhei. Só que uma está defasada em relação à outra. Nesse caso, quando a tensão e corrente não estão exatamente em fase, que os picos da onda coincidem, ó, esse é o caso que a corrente está defasada em relação à tensão, ela veio atrasada. A corrente eficaz tem o mesmo valor e a tensão eficaz tem o mesmo valor. Só que você não consegue entregar em watt energia de forma tão eficiente. Isso é ruim, isso prejudica o sistema de potência, porque tem uma corrente circulando, uma corrente eficaz ali circulando no sistema, e você não está entregando a máxima energia que ela pode estar entregando para a carga. A máxima energia é entregue para a carga quando a tensão e a corrente estão exatamente em fase. Assim, ó. Tensão e corrente exatamente em fase. Ok? Então, a potência em VA, ela representa essa relação que existe em que, independentemente da tensão e corrente estarem em fase ou não, a gente olha separado. A gente olha só para a tensão e pega a tensão eficaz, e só para a corrente pega a corrente eficaz. Ok? Essa é a medida em VA. E vocês vão ver essa unidade VA quando vocês olharem para um transformador, sempre. Eu já vou dar um pulo aqui para baixo para mostrar para vocês esse ponto exatamente. Por que isso? Não importa se a tensão e a corrente estão em fase, o núcleo do transformador ele vai sofrer o mesmo tipo de esforço elétrico e eletromagnético se está ou não está em fase. Então, o núcleo do transformador, que a gente vai ver, primeiro ponto de fonte de alimentação são transformadores, né? Isso é uma forma mais simples de tratar ajuste de tensão. Quer dizer, o núcleo dele, se a gente for olhar um núcleo, geralmente um núcleo ferromagnético que tem duas ou mais espiras, ou mais conjuntos de espiras,
Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem um transformador que, vamos dizer aqui no lado primário, que é a esquerda, a gente chamou de primário, tem N1 espiras e no lado secundário tem N2 espiras. São números inteiros, obviamente, né? Não existe meia volta. É uma volta inteira cada vez. Podem ser 100 para 20 espiras, podem ser 100 para 10 mil espiras. Essas relações. Eles compartilham o mesmo núcleo magnético. Então, circulou a corrente no lado primário, gera um certo fluxo magnético nesse núcleo. Esse fluxo magnético passa por dentro das espiras do secundário e induz tensão e corrente nas espiras do secundário. Deixa eu tentar emendar com aquela questão anterior. Então, independente se a corrente e a tensão estão em fase, a gente vai olhar para o valor em VA, que é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, que aquele transformador consegue lidar. No melhor dos casos, a corrente e a tensão estão em fase e ele vai conseguir entregar a mesma valor em VA que ele consegue entregar em watts na saída. No melhor caso. No pior caso, ele pode ter ele pode ter um valor IVA máximo que ele suporta, só que na saída não está entregando nada, porque só está circulando, a tensão e a corrente estão tão defasadas que a energia que num ciclo ele entregou para a saída, no outro ciclo ele puxa de volta. Isso é um efeito devido ao que a gente chama de reativos da rede. Então, isso aí vocês vão vendo aos poucos e vão ver em circuitos elétricos. Se vocês não verem circuitos elétricos, em máquinas elétricas, sem dúvida nenhuma. Estão vendo máquinas com Frank? Não, ainda não. Não, senhor. Ainda não. Ok, então eu estou dando um passo bem avançado aqui na questão de máquinas. Vocês vão ver isso aí, vocês vão sair do cetismo com o cabelo branco de tanto ouvir falar em VA e Watt. Mas olha só, então o que nos importa é a corrente eficaz que ele consegue lidar. Falando do tal do transformador, então. Vocês já pegaram um transformador na mão? Provavelmente já viram um por aí. Ele tem uma característica muito marcante, que ele é pesado. As fontes eletrônicas, ou também chamados transformadores de estado sólido, que são eletrônicos, não são transformadores desse tipo. Okay? Existem fontes eletrônicas, um carregador de notebook, que mais? Um carregador de celular. Hoje em dia eles não são feitos com transformadores desse tipo. Eles são feitos com eletrônicos que rebaixam a tensão para o nível que a gente precisa e são muito mais leves e baratos. Mas já houve um tempo em que a gente precisava de transformadores grandes aí, de ter que carregar com as duas mãos, literalmente. Quem já se mudou de cidade e veio, por exemplo, de Porto Alegre, em que a tensão lá é 110, provavelmente veio para cá, que é 220, e teve que comprar meia dúzia de transformadores de 220 para 110 para continuar usando alguns equipamentos de lá. E o vice-versa também. Se eu estou morando em Santa Maria, que é 220, vou morar em Porto Alegre, eu tenho que comprar um transformadorzinho pequeno que transforma aí 110 para 220. Esse transformador geralmente é pesado, é 5, 6 quilos. E basicamente é uma baita bola de ferro, com um pouco de cobre em volta dele. A bola de ferro, um núcleo magnético de ferro. A característica desse núcleo magnético, ela é que a seção dele, quer dizer, a área desse núcleo aqui, ó, que é atravessada por esse fluxo magnético, ela tem que ser maior, quanto maior a potência em VA que o transformador lida. Se vocês olharem bem, um transformadorzinho pequeno, desses que eu acabei de comentar, 110, 220, ele tem essa cara aqui e deve caber na palma de uma mão. Não sei se vocês vão conseguir segurar ele com uma mão só, porque ele é pesado, mas dependendo, ele cabe numa palma de uma mão e segura de uma mão. 300 VA tu pega ele com uma mão tranquilamente. Ele faz uma conversão aí de 110 para 220, tanto que aqui as duas fotos é uma foto de cada lado dele. Se vocês olharem aqui, os terminais, ó, o terminal vermelho 220, o terminal vermelho nessa foto está lá atrás. E o preto 110. Então ele consegue lidar com uma certa corrente. E que se tu multiplicar 220 por 300 VA, 220 pela corrente que ele suporta, resulta em 300 VA. Do outro lado também, se tu multiplicar 127 pela corrente que ele suporta nesses terminais, dá 300 VA. Veremos em detalhes isso. Mas é o mesmo princípio de operação dos transformadores que a gente vê pendurado aí, transformadores de distribuição que a gente vê pendurado em postes. Ele também tem um núcleo magnético muito maior, ele consegue lidar com níveis de tensão maiores, tipo aqui 13.800 volts, e níveis de corrente razoavelmente mais altos também, 200 amperes quase, 196 amperes nesse caso aqui. Mas ele também é um núcleo magnético com um monte de espiras em volta. Esse transformador aqui tem 3 espiras no primário e 3 espiras no secundário.
e um núcleo magnético enorme, que pesa centenas de quilos. Esse transformador aqui tem uma espira no primário e uma no secundário, e ele lida com níveis de corrente bem mais baixos, né? Por isso o núcleo magnético pode ser menor. Aí existem transformadores com 1, 2, 3 espiras no primário, 2, 3, 4, 10 espiras no secundário, e existem. Conseguem comprar por aí transformadores que tem no primário um enrolamento para 220 volts, e no secundário tem vários enrolamentos, ou então a gente pode chamar também de vários tapes, que é um enrolamento com várias saídas em que você consegue tirar de lá, no secundário, vamos dizer, consegue tirar 24 volts, tensão efetiva, consegue no meio tirar 12 volts, ou às vezes até tirar 5 volts em outro terminal na saída. Então você consegue usar o mesmo transformador e tirar níveis de tensão diferentes na saída. Existe por aí. Então não é só duas espiras, podem ter vários conjuntos aí. E basicamente um transformador, se você pegar ele sozinho e esquecer, deixar as espiras do secundário, por exemplo, em aberto, e olhar só para as espiras do primário e botar qualquer coisa aqui aplicada nele, ele é um indutor, sozinho. Da mesma forma que se eu pegar as espiras do secundário e deixar as do primário abertas, ó, pegar as espiras do primário e deixar em aberto, não conectar em nada, e só usar as espiras do secundário, botar, vamos dizer, em série com uma carga, botar na tomada ou algo assim, ele é exatamente um indutor. Então, um transformador são dois indutores enrolados sobre o mesmo núcleo magnético. Então, eles refletem por meio desse fluxo magnético que circula naquele núcleo, reflete energia de um lado para o outro, proporcional, cuja tensão é proporcional aos números de espiras. O que quer dizer isso? Tensão proporcional ao número de espiras. Se eu quero um transformador que transforme de 110 para 220, no lado primário, eu vou ter alguma coisa proporcional a 110, que pode ser, por exemplo, 11, é proporcional a 110, e no secundário eu posso ter 22, proporcional a 220. Em relação ao número que tem no primário, se eu quero levar de 110 volts para 220 volts, eu tenho que botar o dobro de espiras. É a relação mais simples, né? Isso a gente enxerga nessa relação aqui, que é a primeira equação do transformador, que é tensão no secundário, o 2, sobre tensão no primário, o 1, é igual a número de espiras do secundário, N2, pelo número de espiras do primário, N1. Para qualquer transformador eletromagnético, isso aqui vale. Se não valer assim, ó, nos detalhes, às vezes tem umas pequenas perdas, porque tem elementos parasitas, tem uma pequena resistência do fio nos dois lados. Pode ser que a tensão no secundário seja um pouquinho menor do que essa relação de espiras diretamente. Mas, em geral, ela é muito próxima. Inclusive, se eu pegar um transformador e olhar esse transformador de distribuição que tem na rua aqui, um transformador de distribuição que tem na rua, um negócio enorme lá, eu preciso abrir e desenrolar para dizer qual é a relação de espiras que tem dentro dele, a relação de espiras do primário e secundário. Se eu sei que no primário tem 13.800 volts, no secundário tem 220, ou seja, N1, 13.800, N2, 220, eu posso substituir aqui dentro e eu sei exatamente a relação de quantas espiras tem um lado e quanto tem para outro. Vamos pegar aquele caso ali, 220 no secundário para 13.800 no primário. Se eu for fazer uma aproximação, né? Pode ser que tenha uma pequena variaçãozinha aí, pode ser que não dê na tampa o valor, mas deixa eu pegar minha calculadora aqui para ver essa relação. 220 por 13.800 volts, que é o transformador de distribuição, 0,015. Aí eu vou fazer o contrário, fazer 13.800 por 220, que vai dar o oposto, né? Vai dar o inverso, na verdade. Isso. Então, quer dizer que para cada uma espira que tem no primário, que recebe 13.800 volts, eu tenho... Perdão, ao contrário. Para cada uma espira que eu tenho no secundário, que é onde tem a menor tensão, 220, eu tenho 62 espiras no lado primário, que recebe a maior tensão, 13.800, naquele caso ali. Então, usando essa equação aqui, a gente tem relações de tensões nas entradas e saídas. Eu posso ter valores aí enormes. Eu posso ter um transformador que gere 1 milhão de volts. Olha, se tu tiver um transformador com um núcleo magnético bem dimensionado, que vai ser um pouco maior, e que consiga botar 10 espiras no primário. Olha o caso que eu estou levantando aqui. Se eu quiser ter 1 milhão de volts, pegando essa expressão aqui,
Pode ser que eu tenha alguns outros problemas com relação à isolação que os fios comportam, algo assim. Mas a gente pode elementarmente fazer o cálculo da seguinte forma. Eu quero ter no U2 1 milhão, que é bastante. E no U1 eu quero ligar na tomada com 220 volts. Ok? Um transformador capaz de fazer isso, vamos dizer que eu botei 50 espiras no primário. Então, N1 no primário, que vai receber uma tensão baixa, tem 50 espiras. Quantas espiras eu vou ter que botar no secundário desse mesmo transformador? Eu pego direto e aplico essa expressão aqui embaixo das relações de tensão num transformador. O 2 sobre o 1, que é 1 milhão sobre o 1, que é a tensão na entrada, 220, é igual a N2, que é o número de espiras do secundário, que eu não sei ainda, dividido por N1, que eu disse que tem 50 espiras no primário. Vamos isolar N2 dessa relação aqui. N2 vai ficar isso aqui vezes 50. Fazendo um cálculo aqui, vou puxar minha calculadora também. Se eu tenho 1 milhão dividido por 220 vezes 50. Com uma bagatela de 227 mil espiras, eu consigo 1 milhão de volts, nesse caso. 227 mil espiras, aproximadamente. Ah, se eu botar menos espiras no primário, eu posso multiplicando, vai ter menos espiras no secundário também. Ó, não é uma coisa prática, eu não estou dizendo para vocês aí, saiam enrolando transformadores para gerar 1 milhão de volts. Eu estou dizendo que essa relação, ela é respeitada e funciona. Qualquer transformador que vocês verem na rua, ou qualquer transformador que vocês pegarem para trazer para dentro de casa, eletromagnético, ele respeita essa relação de espiras. Já a relação entre correntes, ela é oposta, se vocês observarem bem aqui embaixo. Comparando as duas expressões para a relação entre tensões e correntes, vocês podem observar aqui que o 2 sobre o 1, tensão, saída, tensão na entrada. Na relação das correntes, a tensão de entrada fica em cima e de saída fica embaixo. Vocês viram que elas trocaram de posição, né? E N2 sobre N1 ficou igual. Então, o que isso quer nos dizer? Se o transformador tem uma mesma relação N2 sobre N1, vamos falar do nosso exemplo absurdo aí do nosso transformador que tem 22 mil e tanto, 227 mil e poucas espiras no lado secundário, para aumentar para 1 milhão de volts a partir da tomada. A relação de corrente vai cair pelo oposto, porque se eu aumento muito a tensão, aqui ó, o 2 é muito maior que o 1, obrigatoriamente a corrente no secundário vai cair em relação ao primário. Quer dizer, se eu aumento a tensão, cai a corrente. Ele suporta. Elas seguem tendências opostas. Então, em relação ao número de espiras, elas se comportam de forma oposta. Se eu precisasse... Eu não vou nem falar nesse transformador aqui, porque ele não é prático de se chamar uma corrente tão alta aqui. Mas qual é a lógica por trás dessa relação, que se um aumenta, outro diminui? Eu já dei uma pinceladinha aqui quando eu falei da primeira vez sobre esse transformador aqui de baixo, que é um transformador de 110 a 220. Basicamente, o que o transformador faz, ele tem uma boa eficiência. Vamos dizer que é uma eficiência razoavelmente alta. Então, a mesma potência que entra é a potência que sai. A mesma potência em volt-ampere que entra é a potência em volt-ampere que sai dele, num terminal e no outro. Ah, em qual direção ele funciona? Os dois lados. Ele é bidirecional. Transformador eletromagnético é bidirecional. Se eu ligar 110 no lado do 110 e ligar uma carga que precisa de 220 volts do outro lado, eu consigo tirar 220 volts. Se eu trouxer esse mesmo transformador para Santa Maria e ligar na tomada e alimentar ele pelo terminal de 220 volts, eu consigo tirar do outro lado 110 volts, perfeitamente. Ele é bidirecional. Mas o que nos importa aqui? Dessa relação de que tensão vezes corrente na entrada é aproximadamente igual a tensão vezes corrente na saída, se a potência na entrada e na saída é a mesma. Então, o que eu faço aqui? Esse mesmo transformador aqui, se ele é especificado que ele tem 300 volt-ampere,
No lado 220, que é esse lado aqui, terminal em vermelho, tá aqui 220. Esse transformador suporta uma carga de 300 VA dividido por 220. Por quê? Tensão vezes corrente igual a potência. Se eu inverter essa relação, eu posso obter dessa relação a corrente. Quer dizer que no lado 220, ele vai ou fornecer ou drenar 1,32 amperes no máximo. Se eu usar no sentido contrário, no lado 110, no lado 110, a corrente que ele suporta é 300 VA dividido por 110, 2,72 amperes. Significa, olha só, o lado que a tensão é mais alta, a corrente é mais baixa. E vice-versa. Isso contempla essa natureza de que ele funciona nos dois sentidos, né? E que a potência que entra é aproximadamente igual à potência que sai, dos dois lados. O que nos dá essa relação? Se eu pegar o mesmo transformador que suporta 300 VA, não importa o valor da saída dele. No primário, se ele tem 220 volts, ele vai consumir no máximo essa corrente. Eu sei que se eu botar uma carga aqui na saída, drene mais do que... Vou dizer agora, eu estou usando ele em Santa Maria, eu estou alimentando ele em 220. 220 é o lado primário, é a entrada. E estou drenando energia no lado secundário em 127 volts. Se a minha carga drenar mais que 1,72 amperes, o que vai acontecer com o transformador? Tá, ele tem uma limitação, mas o que acontece quando eu exagero essa limitação? Alguém já teve essa experiência prática de pegar e sobrecarregar um transformador? Essa experiência infeliz? Ainda não. Ok? Como é que tu sabe que não teve? Tu tem que Porque saber não estourou nada. Ah, não, mas tu tem que saber o sintoma, né? Não estourou nada não quer dizer que tu não tá sobrecarregando ele. Os principais efeitos que acontecem se tu exceder isso aqui. Primeiro ele vai gerar mais calor do que deveria, né? Talvez tu vai estourar ele literalmente de sair fumaça. Talvez se for uma limitação, tu consumir um pouquinho a mais só, ele só vai sobreaquecer e a vida útil dele vai diminuir. Mas não é seguro de qualquer forma. Num caso extremo, tu tá drenando 4 amperes aqui desse transformador. Nesse caso aqui, que suportaria 2,7. Ele vai, inclusive, entrar numa operação que a gente chama de saturação. Quer dizer, vai passar o máximo fluxo magnético naquele núcleo magnético e ele não vai funcionar mais direito. O que significa? Tem 220 volts, bonitinho, senoidal na entrada. A saída vai virar uma onda distorcida, não vai ser um seno bonitinho mais. E eu já presenciei isso em alguns lugares de ponta de rede, coisa assim, longe, e o sistema estava sobrecarregado de verdade, o transformador de distribuição estava muito mal dimensionado, estava ruim, realmente queda de tensão muito ruim. E acontecia isso aí. Ele tinha a forma de onda na saída do transformador de distribuição, ela não era mais um seno bonitinho. Ela era um seno, eu vou esboçar aqui. Se isso aqui a gente considera um seno bonitinho, vamos dizer que é um seno quase o ideal lá que a gente viu. A tensão da saída ela virava uma coisa assim, meio achatada. Porque chegava num momento que ela saturava e não conseguia mais atingir a máxima tensão que ele esperava. Além, claro, da tensão cair. Não chegar mais nos 220 que eu queria na tomada, um pouco menos. Então, vocês conseguem, em qualquer aplicação, dimensionar isso aqui. Já aconteceu de uma amiga minha me pedir emprestado um transformador 110 por 220, exatamente porque ela veio de mudança e ela precisava de um transformador para ligar uma geladeira. Eu tinha um transformador que era 60 VA. Bem pequenininho, era um transformador que era usado para um videogame, 60 VA, um videogame que precisava de 110 volts. E ela queria ligar uma geladeira, isso aqui. Na placa da geladeira, se vocês olharem atrás, diz lá, consumo 800 e tantos watts. E corrente consumida. Não lembro o valor exato, mas se eu pegar uma geladeira, supomos que consome 800 watts, que é potência consumida, potência ativa, dividido por 220 volts, no mínimo que ele vai consumir é 3,6 amperes. Essa é a corrente que a geladeira vai consumir. Ok? Eu vou botar os dados do problema que eu estou passando para vocês aqui. O problema era um transformador de 220 para 110, era em torno de 60 a 80 VA. Era um transformadorzinho pequenininho, na palma da mão, assim. E a carga que ela queria alimentar era uma geladeira. E eu estimo que deveria ter entre 800 e 850 watts de potência nominal. E se olhar na placa atrás dela, tem no mínimo
800 por 220, que é em 3,6 amperes. No mínimo isso. É a corrente que a geladeira vai consumir. Mas eu desconfio que seja um pouco mais, porque eu tenho uma questão relacionada com o fator de potência que lá em máquinas vocês vão ver. Ela pode consumir 800 watts e mais do que 3,6 amperes. Mas então é o mínimo essa corrente. E aí eu peguei aquele meu transformadorzinho pequenininho lá, de 80 VA. Vamos fazer o cálculo. 80 VA na saída é 110. Não, pior ainda, a geladeira era 110. Então a corrente é mais alta ainda. Olha só. 800 por 110, 7,2 amperes. 7,27 amperes aproximadamente. E o meu pobre transformadorzinho de 80 VA. Potência igual a tensão vezes corrente. O meu próprio transformadorzinho de 80 VA, que era feito para operar em 110 220, do lado 110 dele, vezes corrente. Dessa expressão eu tiro qual a corrente que o meu transformadorzinho suportava. Então a corrente que ele suporta é 80 VA por 110 volts na saída dele, como rebaixador. Isso aqui vai dar vergonhosos 0,72 amperes. Então, olha só, deu quase uma escala de 10 aqui ainda. Bom, eu sei que eu simplesmente disse pra ela, não, eu não tenho transformador para te emprestar. Não tem como usar isso aqui. Porque é um transformador muito pequeno. Um transformador com uma capacidade em VA maior, talvez 1000 VA, seria capaz de lidar com essa situação tranquilamente. Mas no meu caso, lá um transformadorzinho pequeno, não. E o transformador de 1000 VA vai ser muito maior, vai ser muito mais volumoso o núcleo magnético dele para conseguir suportar isso. Eu trouxe aqui só como uma forma de curiosidade, se a gente for observar aqui, um transformador de distribuição e aqui está a placa dele do lado. Vamos olhar só para os valores de VA ali, de entrada e saída dele. Se a gente pegar aqui em cima, ver que ele suporta 13.800 volts com 3 amperes só. 3,17 amperes. Está aqui embaixo o cálculo. 13,8 kV e 3,17 amperes. 45 kVA. Por fase aqui. E se eu olhar nos terminais do secundário, 220 volts, 196 amperes, 196,8 amperes. O valor em kVA dá quase o mesmo, ó. Talvez isso aqui seja só uma questão de aproximação na hora de fazer os cálculos, a diferença. Então, mesmo esse transformador aqui também segue essa relação, também respeita a relação de que potência de entrada é igual a potência de saída aproximadamente. Espero que vocês tenham tido essa noção e facilite para vocês escolher esse tipo de transformador quando vocês precisarem. E mais adiante, agora que vocês já manjam disso aqui, nós vamos usar transformadores eletrônica e eu vou pedir para vocês especificarem eles para mim. Então, até de repente dar uma pesquisada nos modelos comerciais de transformador para nossas aplicações aí. Por outro lado, agora, e pousando aqui na área bem da eletrônica mesmo, a gente geralmente vai querer tratar aí de fontes de corrente contínua. Aqui também, essas 3 ilustrações e esse texto é exatamente o que a gente já viu na introdução da disciplina lá. E a característica disso aqui é que ela não é alternada, não fica hora positiva, hora negativa. Ela mantém sempre a mesma polaridade. Seja 0 até positivo ou 0 até negativo, mas não fica trocando a polaridade. Assim como vocês viram na saída dos retificadores lá. Fontes naturais de tensão contínua são lá pilhas de baterias, um gerador de corrente contínua, que pode ser uma máquina rotativa, mas projetado com escovas para gerar sempre com a mesma polaridade. Painéis fotovoltaicos, a gente também já viu, eles geram uma tensão sempre positiva, e aí para ligar na rede a gente tem que passar por um conversor que transforma em alternada. Esse conversor se chama inversor, né? Ele é exatamente um retificador ao contrário. Ele, em vez de pegar a tensão alternada e transformar em contínua, que é o retificador, ele pega a contínua e transforma em alternada. Ele é mais complexo a construção dele, né? Também a energia, ela pode não ser obtida diretamente nessas fontes aí que a gente está botando, mas ela pode ser resultado do processamento de energia. E processamento de energia
É um baita do negócio. Se vocês olharem aí, aplicações, mesmo de bens de consumo aí, tudo que a gente tem dentro de casa que usa energia, todas as aplicações industriais que vocês imaginarem, elas fazem processamento de energia, elas transformam energia de um tipo para outro. Se vocês pegarem um ambiente industrial, tudo é transformação de energia, seja transformar energia em força mecânica do motor e o motor transforma em deformação em uma peça, você pode transformar também energia elétrica em um processo de eletrólise numa reação química, mas tudo é processamento de energia de uma forma ou outra. Como é que vocês encontram no dia a dia essas fontes por aí? Que agora são fontes contínuas e, basicamente, fundamentalmente construídas por eletrônicos. Vocês vão encontrar bastante, e a hora que a gente voltar para o cetismo a gente vai botar a mão nisso aqui, são fontes de laboratório desse tipo aqui. Que são fontes em que a gente tem indicado aqui em cima a tensão que ela está fornecendo. Ela já felizmente nos indica aqui na própria tela. A gente consegue ajustar aqui, ó, por esses dois cursores, um ajuste grosso e um ajuste fino para atingir a tensão que a gente quer na saída. Do inglês voltage. Não é voltagem, é voltage. E é tensão elétrica. Cuidado aí. E ela vai nos mostrar aqui qual a tensão que tem. Isso é uma barbada. Eu pegar a fonte, botar a tensão que eu quero e ela vai gerar aquela tensão para mim ali. Beleza. Dentro dos limites que ela suporta. Os limites que ela suporta são uma faixa de tensão que ela suporta e uma corrente. E tá aqui o lado da corrente dela, que ela diz quanto corrente está sendo consumida. Aqui, se vocês olharem, ela está gerando 15 volts de tensão, e já que os terminais estão abertos, 0 de corrente. Mas também é possível, olha só, uma vez que você setou a corrente, você está utilizando ela, você pode definir também qual... Você setou a tensão que ela está gerando, 15 volts. Você pode definir por meio desse cursor do lado de cá, qual a corrente máxima que você quer que ela forneça. No dia a dia, e se eu pegar uma fonte desse tipo aqui, uma fonte para alimentar um eletrônico qualquer, pode ser um roteador de internet, um carregador de celular, um carregador de pilha, uma fonte normal, ela não tem limitação de corrente, né? Essa nossa fonte de laboratório tem. Porque aqui eu estou experimentando com essa fonte de laboratório, daqui a pouco eu vou ligar meu circuito e ele não está funcionando direito, né? Eu posso mexer aqui nesse contato e definir a corrente máxima que eu vou permitir passar por ela. Significa, olha, se eu botar um resistor muito pequeno, que vai consumir mais corrente do que eu determinei, vai chegar naquele ponto, ela vai parar vai segurar a corrente e vai baixar a tensão na saída, para que mantenha só aquela corrente adequada. Aqui, por isso ele tem uma regulação de corrente. Caso extremo, se eu quiser, eu posso fazer curto-circuito entre os terminais dessa ponte. Eu posso ligar um fio direto entre positivo e negativo aqui. O que vai acontecer? A tensão vai cair para zero e a corrente vai para a corrente máxima que ela suporta. Detalhe, o fio não vai nem aquecer direito. Porque se não tem tensão e corrente simultaneamente, não gera energia. Não gera aquecimento. Então tem os dois casos. O caso que a gente está vendo nessa fonte aqui, ela tem tensão e não tem corrente. Então a potência da saída dela é zero. Porque os terminais estão abertos. Não tem um caminho para circular a corrente. No outro caso extremo em que eu fizer o curto-circuito, eu faço um curto-circuito aqui franco, um fio de cobre ligando os dois terminais de saída. Essa fonte eu posso fazer, porque ela controla a corrente. Nesse caso, vai explodir para um valor de corrente aí, pode chegar a talvez 2, 3 amperes, dependendo do que essa fonte suporta. E a tensão vai ficar aproximadamente em zero. Talvez 0,1, bem pouquinho. E se multiplicar a tensão por corrente, vai dar praticamente zero a potência também. São os dois casos de operação. Já em todas as outras fontes que a gente vai ter no dia a dia, nossos eletrônicos em casa e tudo mais, não façam curto-circuito entre os terminais de saída, porque você não sabe se ela tem proteção contra sobrecorrente, como essa aqui tem. Ok? Esse tipo de fonte aqui, como a gente vai encontrar muito aí, baratinha até para vender por aí, e fonte de substituição é bem fácil de achar, inclusive, esse tipo de fonte genérica, ela tem uma tensão especificada e tem uma corrente especificada. Não quer dizer que se você fizer um curto-circuito na saída, a corrente vai ficar limitada àquela corrente que está ali. Talvez vai ter um fusível dentro que vai arrebentar se você der aquela corrente, talvez ela vai permitir que baixe a tensão na saída e vai limitar, eu não sei, o fabricante geralmente não diz isso, mas não faça o curto-circuito na saída. Usem ela dentro da característica de corrente máxima que ela suporta. Outra cara que você pode encontrar fontes por aí. Existem algumas fontes aí avulsas em que a gente vai usar, são vendidas até para instalar sistemas de câmera por aí, sistemas de alarme, algum outro sistema que precisa de uma fonte auxiliar de tensão mais baixa aí. Você pode comprar uma fonte avulsa aqui.
Ela tem mais ou menos aqui, vamos dizer, um tamanho de um tijolo maciço, pequeno, e alguns terminais na saída. Por que ela tem vários terminais? Vocês podem ver aqui, tem 2 terminais para tensão positiva, 2 terminais para tensão negativa, um terminal para terra, terminal de linha e neutro, que é a parte alternada, está escrito pequenininho AC aqui embaixo. Então aqui eu ligo a rede e aqui eu tiro tensões. Muito provavelmente, eu não tenho certeza para essa foto, mas ele tem um potenciômetro aqui que possa ajustar a tensão na saída. Antes de ligar qualquer coisa, eu vou lá, ligo um multímetro na saída, ligo na rede e ajusto para que eu tenha lá meus 5 volts que eu quero na saída, meus 12 volts que eu quero na saída. Essas fontes conseguem lidar com níveis de corrente mais altos. Muito mais altos do que uma fontezinha pequena desse tipo. Mas isso aqui eu deixo para vocês, para os profissionais, né? Que sabem do que estão lidando. Até mesmo lá, quando vocês forem falar em acionamentos, pegarem um painel de acionamentos, lá vai ter uma fonte, provavelmente 12 volts, auxiliar, exatamente para alimentar a parte de acionamentos desse painel de vocês. E Pedro, tu comentou que tu trabalha na empresa que trabalha com automação, né? Montagem de painéis, coisa assim, ou instalação de painéis. Não sei se tu tá por dentro do tipo de fonte auxiliar que se usam lá nas instalações de vocês. Puder comentar com nós aí. Em automação se usam fontes auxiliares em painéis de acionamento, ou até para alimentação de CLPs e tudo isso aí. Outra fonte com uma cara bem conhecida, agora é menos conhecida, né? Agora muito mais se usam computadores portáteis, notebooks, do que computadores de mesa, com CPU separada, um trambolhão, mas uma fonte de tipo AT ou ATX, que é uma fonte que de um lado você tem a rede normal aí, às vezes são até bivolt, tem uma chavezinha seletora ali embaixo. Eu acho que isso é uma coisa, de repente, não... Você já tem um conhecimento de causa. Eu não preciso dizer aqui que vocês nunca vão ligar uma fonte indicando 110 no seletor de tensão e ligar em 220, né? Provavelmente ela não vai funcionar uma segunda vez. Ela vai queimar. Então, muita tensão em fonte com interruptor de seleção de tensão. Sempre, antes de ligar a fonte, verificar se o interruptor na posição certa. Mas esse tipo de fonte de computador, a TX, CPU, ela tem um chicote aqui na saída. Na verdade, tem vários chicotes pequenos que fornecem vários níveis de tensão e corrente para funcionamento do computador. Se vocês olharem na placa-mãe do computador, ela tem um monte de chicote de alimentação lá, porque ela precisa... Algumas placas-mãe precisam de níveis de tensão e corrente diferentes para funções diferentes, partes diferentes dela, e podem trabalhar aí com níveis de corrente de 20, 30 amperes. Uma placa-mãe de computador. Mas 20 e 30 amperes em 5 volts. Isso não resulta numa potência muito alta. Imagine 30 amperes, puxando de novo meu bloquinho de notas aqui. Se eu tiver uma fonte que gera 30 amperes em 5 volts, tensão vezes corrente, 150 watts, se for em corrente contínua, né? Então 150 watts não é uma fonte muito... não é uma quantidade de energia muito grande. Só que alguém vai ter que converter de 220 para 5 volts. Entregar com esses 30 amperes aqui na saída. Esse tipo de fonte faz isso. 150 watts. Vamos tentar ligar isso aqui com alguma coisa. Uma televisão, eu acredito que uma LCD de 42 polegadas deve consumir isso ou menos, eu acho. Não tenho certeza. Uma torradeira consome muito mais que isso. Um liquidificador consome muito mais que isso. Em potência, para a gente ter uma dimensão aí. Mas uma corrente de 30 amperes é uma corrente bastante alta. Todas essas fontes eletrônicas aí têm algumas características em comum, né? Ela entrega nos terminais de saída, em geral, uma tensão contínua em uma ou mais tensões. Quer dizer, a característica é, as tensões são contínuas, mas pode ter uma, duas, três saídas de tensões diferentes. A gente vai ver ali embaixo uma placa com os dados de uma fonte desse tipo ATX, vocês vão ver a quantidade de saídas diferentes que ele tem. Não se deve exigir mais do que o nominal na saída. Por que não se deve exigir mais do que o nominal na saída? Uma possibilidade é, você pode danificar a fonte. O dano mínimo vai ser romper o fusível, por segurança, né? Mas vai danificar, ela vai parar de funcionar. Pode ser que a fonte reduza a tensão de saída, quando você exceda a corrente dela, então ela já não vai oferecer os mesmos 12 e os mesmos 24 volts que você gostaria de ter na saída, ou até mesmo ela pode desligar. Eu tive uma experiência bem engraçada com isso aqui, com desligar. Eu peguei um carregador de um notebook antigo, que é muito parecido com esse aqui de baixo. E eu estava alimentando uma micro retífica que eu tenho, que é 12 volts.
O carregador fornece 12 volts, a micro-retífica 12 volts, beleza. A fonte não era original da micro-retífica. O que eu comecei a perceber? Eu estava usando ela, micro-retífica é uma furadeira, né, de mão, pequena, e às vezes quando estava furando alguma coisa que fazia um pouco mais força, simplesmente desligava a fonte. Ela desligava, ok, eu removia a retífica, a broca de onde eu estava aplicando ali, eu aliviava a carga sobre o motor da minha retífica, né? Beleza? Desligou, não gira mais. 2 ou 3 segundos depois, mas assim, ó, cronometrados. Eu acho que era em torno de 3 segundos. Ela ligava de novo. Quer dizer, aquela fonte ela tem uma proteção eletrônica dentro. Deu uma sobrecarga, ela suporta durante alguns segundos a sobrecarga e desliga a fonte. E ela espera um tempinho e tenta ligar de novo. Se não houver mais a sobrecarga, ela conseguir fornecer tensão na saída e a corrente no ECD, ela volta ligada normalmente. E eu trabalho com isso em regime, assim, eu posso fazer isso aí o dia inteiro e não estraga a fonte, porque ela tem uma proteção. Já uma outra fonte mais comum, que de repente eu fosse comprar num camelô, ou que não fosse uma fonte com controle eletrônico lá dentro, mais robusto, talvez eu iria simplesmente romper o fusível dela e ela ia parar de funcionar na hora, né? E não tem retorno. Outra característica das fontes eletrônicas é que elas podem ter uma ondulação residual, aquela mesma ondulação que vocês estão careca de escutar falar lá na saída do retificador, ou ela pode ser regulada eletronicamente e ter ondulação zero na saída. Que é, momento que ela está operando em regime contínuo, não é aquele momento que você está ligando alguma coisa nela, você está mexendo a carga, na hora que eu estou conectando ela pode dar uma quedinha, mas no momento que ela está em regime contínuo ela não tem ondulação nenhuma. Ela regula perfeitamente a saída. E se você olhar lá com um voltímetro, ela vai estar sempre direitinho regulada em, se for essa fonte de baixo, sempre regulada em 12 volts aqui, ó. Certinho. Essa é uma fonte regulada eletronicamente. Se eu só fizer uma fonte com retificador, como a gente já viu lá, vai ter 12 volts, vai ter uma pequena ondulaçãozinha. Vocês aprenderam a dimensionar o capacitor para dar a ondulação que você pode tolerar na aplicação, né? Mas eu posso regular ela eletronicamente para um outro estágio depois do retificador e zerar essa ondulação, absolutamente. Por isso a gente vai ver aqui como usar reguladores e como usar transistores para regular essa tensão. Professor, uma dúvida. Sim, Juliano? No caso de uma fonte de computador, ela tem várias voltagens, né? Ela tem 5 volts para USB, ela tem 12 volts, ela tem 24 volts para placa-mãe, etc. E dentro da fonte, ela faz essa conversão, né? De 220, no caso, para todas essas voltagens. E nessas aí, pequenininha que o senhor mostrou ali no notebook, ela sai somente 12 volts. Então, tem um sistema dentro no notebook, no caso, para converter para as outros tipos de voltagem, ou não? Sim, exatamente isso. Essa tensão de em torno de 18 volts, se eu não estou enganado, ela é escolhida para ser mais próxima possível da tensão da bateria do notebook. Porque aí, para carregar e descarregar a bateria, é muito fácil, né? Tipo, não precisa ter um outro circuito conversor internamente, né? Para carregar a bateria. E a vantagem é, olha só, quando eu liguei externamente, eu alimento todo o meu computador pelo aquele carregador ligado externamente. Quando eu tirar o carregador, é transparente, ele simplesmente conecta a bateria no mesmo lugar e segue trabalhando sem nem saber que mudou, né? Porque a bateria tem a mesma tensão que vem de fora, o resto tudo trabalha sempre com a mesma tensão, né? Mas realmente, olha só, se pegar uma placa-mãe de computador ou uma placa-mãe de notebook, tu vai encontrar pelas bordas um monte, grupos enormes de capacitores e de transistores MOSFETs e outros componentes para fazer essa regulagem aí, exatamente, e trocar de um nível de tensão lá, que pode ser no notebook, como tu falou, 18 volts, 16 volts, alguma coisa assim. Rebaixar para 5, para 3.3, para 1.2 e até umas para 1 volt aí. Algumas placas-mãe. Se você tem uma ideia, olha que engraçado. Os processadores de computador, eles foram numa tendência de que eles consumiam, o processador é a parte principal, né, dentro do computador. Consumiam lá 5 volts nos anos 80, e foi diminuindo 3.3, 1.5, 1.2. Eu não tenho certeza se eles pararam em 1 volt ou se já estão a menos de 1 volt. Quer dizer, o processador, a parte mais importante ali, ela recebe tensões super baixas, só que com correntes super altas. Tipo, um processador que consome 1.2 volts, talvez ele precise de 50 amperes para funcionar. 1.2 vezes 50, fazendo um cálculo aqui, 1,2 vezes 50 amperes, 60 watts só. Não é uma potência tão alta assim. Mas tem que ter uma conversão no meio do caminho, né? Tem que ter fontes eficientes que façam essa conversão. Imagina tirar da tomada,
passar por vários estágios de conversão para entregar 1.2 volts só, onde realmente precisa para consumir aquela energia, né? Então, o notebook, em vez de ter uma caixinha separada aqui, assim, ele tem na própria placa-mãe vários circuitos conversores para gerar essas várias tensões que ele precisa internamente. E aí entra uma coisa bem complicada. Às vezes estraga uma desses conversores de energia dentro da placa-mãe e, por falta de conhecimento, às vezes do pessoal que faz a manutenção, porque é difícil, cada placa-mãe é diferente, né? E falta de interesse dos fabricantes em que você possa fazer manutenção, você perde a placa-mãe inteira, o computador está condenado. E, beleléu. Quando é uma CPU, computador mesmo, veio uma caixinha separada, queimou a fonte, você verifica, bota outra fonte nova, funcionou? Beleza, joga a fonte velha fora e só troca a fonte, que custa muito menos do que trocar a CPU inteira, né? Complicado isso aí. Sempre existe uma questão por trás dos eletrônicos, né? Dessa questão de ficar obsoleto, de estragar uma parte, você não conseguir fazer manutenção. Bom, para todas elas, a capacidade dela é resultado da tensão vezes a corrente. Aqui embaixo eu trouxe algumas ilustrações de algumas fontes e eu quero que vocês interpretem aqui. E eu acho que talvez você já está envolvido com a área, mesmo que seja automação, não seja elétrica ou eletrônica, vocês devem ver bastante. Vocês já devem estar mais ou menos por dentro disso aí. Juliano, tem uma dúvida? Pode falar aí, cara. Não tem problema em interromper. Mas sobre isso ainda, Certo? por que que tem algumas fontes que, por exemplo, elas dizem que são 500 watts e outras são 500 watts reais? É alguma certificação? O que que é? Cara, o que eu vou te dizer agora? Eu não posso chamar os fabricantes de picareta, mas dá vontade às vezes. Porque muitas vezes eles querem te botar um número grande na embalagem, mas aquela fonte não consegue operar em regime permanente com aquela potência. Talvez seja uma coisa parecida com essa aqui, ó. Cair, tipo, no negócio que eu comentei aqui no início, de que não é limitado pelos componentes, talvez, mas é limitado pelo regime de aquecimento, às vezes, que ela não consegue ficar permanentemente fornecendo aquilo lá, entendeu? Talvez seja isso aí um dos fatores que o fabricante às vezes tenta enfeitar o produto dele, né? E outra coisa, a gente vai ver na placa das fontes ATX, ali embaixo, né? É que, para diferentes tensões que ele entrega vários barramentos com várias tensões diferentes, aquelas fontes ATX, esse tipo de fonte de computador. Cada fiozinho aqui tem uma tensão diferente. Alguns deles ele consegue entregar mais corrente que outros, e se olhar no balanço total, ela consegue fornecer em todas as saídas uma determinada potência, somada de todas elas. Individualmente, vou dar um pulinho para adiantar aqui na frente, tá? Já que tu comentou sobre isso aí, essa questão aí. Olha só essa placa aqui de baixo, que pertence a uma fonte, desse tipo de fonte TX de computador, que é uma maravilha da eletrônica. Olha só, eu admiro muito quem faz isso aqui, quem projeta essas fontes aqui, elas são muito legais. Mas olha só, o fabricante não pode fazer um negócio super dimensionado que vai custar super caro, né? Então aqui ele tem uma fonte que aparentemente vai te dizer que é 220 watts nominal. Nem tem escrito na placa, mas o modelo dela é 220 aqui. 420, perdão. Provavelmente seja 420 watts nominal, potência nominal dela. E se tu for observar, ele tem aqui embaixo, separando. Vamos dividir em duas partes essa placa dela. Cortei aqui. Essa fonte pode operar em 50 e 60 Hz, a rede. Ela pode operar em 115 e 230 volts. Beleza. Ela funciona em 220 provavelmente também. Eu sei porque ela é regulada eletronicamente. Ela vai consumir mais corrente se ela funcionar em 110, vai consumir 10 amperes na entrada, vai consumir menos corrente na entrada se funcionar em 220, 6 amperes. Beleza. Praticamente nos dois casos ela vai consumir na entrada a mesma potência. Olhando aqui embaixo agora, nessas várias características de saída. Essa tabelinha é longa, não é tão fácil de interpretar ela. Vamos cortar aqui e observar essa parte que eu estou destacando aqui no meio. Tem várias tensões diferentes na saída, né? Olha aqui esse negócio. Ela tem 3.3 volts na saída, 5 volts na saída, mais 12 volts na saída, mais outro 12 volts na saída. Não tenho certeza porque divide em dois aqui. Talvez seja porque são dois chicotes separados ou talvez tenha realmente alguma utilidade. Ela também fornece menos 12 volts na saída e ela fornece um outro 5 volts aqui que diz aqui SB. Eu tenho quase certeza que é relacionada com tensão standby. Significa, tu desligou o computador, ainda assim a tua fonte vai fornecer 5 volts lá. E vai manter tipo, partes pequenas do teu computador funcionando. Mas não deixa de ser uma fonte de 5 volts também.
Só que quando tu desligar o botão, esses 5 volts não vai desligar. A fonte vai ficar minimamente ativa para continuar gerando esses 5 volts. Mas olha só, se a gente pegar a tensão e a corrente que cada uma dessas saídas comporta, a saída de 3.3 comporta 30 amperes. A saída de 5 volts, 30 amperes. 12 volts, 16 amperes, 12 volts, 16 amperes. Olha que interessante. O total que essas duas fontes de 12 volts podem fornecer é 26 amperes. Não é a soma de 16 mais 16. Quer dizer que partes dela lá internamente são compartilhadas nessas duas fontes. Então a corrente máxima é 26. Mas o máximo que eu consigo tirar de uma delas é 16 ou da outra é 16. Se uma delas estiver consumindo menos que 16, eu posso usar uma o máximo 16 e sobra 10 amperes para outra, né? Para fechar 26. Então eu não consigo individualmente tirar todas as correntes simultaneamente de todos os barramentos de saída. Essa parte aqui, ó, 200 watts em relação à fonte de 5 e 3.3. Se eu for fazer a conta, vamos botar aqui na ponta do lápis, ou no meu bloquinho de anotações aqui. 3.3 volts vezes 30 amperes, que é o que diz aqui que fornece, né? 3.3 volts com 30 amperes. Isso aqui resulta em, puxando novamente aqui a calculadora, 3.3 vezes 30 amperes. 99 watts, praticamente 100 watts. Só na saída 3.3 volts. Na saída de 5 volts, ele consegue também mesmo 30 amperes. Então, 5,0 volts vezes os mesmos 30 amperes. Isso aqui vai dar 150 watts. Certo? Então, essas duas saídas aqui. Se eu somar 150 mais 99, dá praticamente 250, né? 249. Se eu somar essas duas juntas. Só que o fabricante diz, olha, eu consigo fornecer 200 watts nessas duas saídas aqui, máximo. Provavelmente porque partes da fonte de alimentação são comuns ao 3.3 e 5 volts. E para não precisar superdimensionar e fazer a fonte muito maior, ele bota, ó, suporta só isso aqui, 200 watts. Mas se tu pegar só 3.3, tu consegue tirar 30 amperes. Se tu pegar só 5, tu consegue tirar 30 amperes também. Mas os dois juntos, vai limitar 200. É uma limitação similar a essa aqui, ó, dos 26 amperes também. Quer dizer, as duas fontes eram 12 volts, duas saídas 12 volts. Só que a soma das correntes seria 32. Só que ele não suporta, ele suporta 26. Talvez esteja por aí esse enfeite, entendeu? De, às vezes, a potência real não ser a potência que tu realmente consegue extrair, ou algo assim. Ainda aqui embaixo, se tu for interpretar essa tabela aqui, que não é bem clara, mas me leva a entender que, ainda assim, essas duas fontes, que é 200 watts nesse lado de baixa tensão, os dois barramentos, e do outro lado é 26 amperes, que resulta em 26 amperes vezes 12 volts, 311 watts. Então aqui vamos dizer que poderia substituir isso aqui por 312 watts também. O máximo que eu consigo drenar é 405 watts. Eu não consigo drenar simultaneamente os 200 e os 312 do outro lado. Que seria o resultado do máximo que tu pode extrair daqui e o máximo que tu pode extrair daqui. Então, tá entendendo que se tu somar todas as potências individuais do que ele promete na saída... eu nem somei esses aqui ainda, do lado de cá, né? Que é 18 watts aqui. Se eu for somar todas as potências de cada uma das saídas, dá uma coisa. Talvez seja essa a potência nominal que o fabricante faz propaganda. Mas ele deixa claro aqui na placa que o máximo que tu consegue drenar é uma determinada potência. Talvez isso seja relacionado ao fato de que o primeiro estágio de processamento de energia é comum a todas essas fontes. E na prática, tu não usa todas elas no máximo mesmo, é verdade isso aí. É algo justo que o fabricante faz também. Mas talvez em uma aplicação ou outra, tu gostaria de realmente tirar aquela potência máxima na saída numa saída ou outra. E aí tu não consegue por causa dessas restrições. Entendeu, Juliano? Olha só, eu tô tentando destrinchar um pouco uma questão prática relacionada com isso aí, mas de repente você tem mais dúvidas, né? A gente tenta abordar isso aí. Então, vejam bem. Olha que legal a matemática do fabricante. Inclusive, 405 mais 18 não dá 420, né? Dá uma pequena diferencinha aí. Mas tá quase, né? Então, a potência máxima nominal é 420, aqui na placa. Coincide com o número que está no modelo lá também, né? 420 watts. Mas, se tu somar tensão vezes corrente de todas as saídas simultaneamente, dá muito mais que isso.
Bah, nós pulamos direto por exemplo mais complexo, né? Em vez de passar pelos mais simples. Agora vocês vão me dizer, bah, mas isso aqui tá barbadinha demais. Uma fonte aqui, ó, a CDC Adapter, AC/DC, conhecido também como retificador, capaz de gerar 12 volts, 3 amperes aqui na saída. Essa aqui é uma saída só, eu posso garantir que se consegue gerar 12 volts, 3 amperes, ela tem 36 watts de potência nominal entregue na saída. Isso significa que ela vai consumir sempre os 36 watts? Não. Ela vai consumir essa energia quando tu estiver drenando na saída. Se tu simplesmente ligar ela na tomada, ela vai consumir uma fraçãozinha mínima ali, talvez 100 miliwatts, 0,1 watt. É o normal. Uma fonte eletrônica dessas, se você ligou na tomada, ela consome uma correntezinha mínima para a operação dela interna lá. E quando ela estiver fornecendo os 3 amperes e 12 volts na saída, quanto é que ela está consumindo na entrada? Ela vai consumir na entrada um pouquinho mais que 36 watts, porque a eficiência dela não é 100%, né? Vocês já ouviram falar do conceito de eficiência, né? Eficiência elétrica. Eficiência de outras formas também. Eficiência de combustível, eficiência de mecânica, de conversão de movimento. Mas a eficiência é... Eficiência é igual a energia útil dividido por energia da entrada, podemos dizer assim. Ou então, energia entregue na saída dividido por energia na entrada. Por serem sistemas físicos e que respeitam algumas leis físicas, conhecidas lá como a lei da termodinâmica, a energia não se cria. Então tu não consegue nunca entregar mais energia na saída do que na entrada. Ah, tem uma exceção. Um no-break. Quando tu desligou a entrada, ele entrega energia na saída, mas ele tem uma bateria. Mas, olha só, nunca se entrega mais energia na saída do que na entrada. Esse valor aqui, tipicamente, numa fonte dessas, pode ficar em torno de 0,9. É normal uma fonte dessas ter uma eficiência em torno de 0,9. Até mais, algumas fontes aí. Quanto maior a fonte, em geral, maior a eficiência. Porque começa a ficar processando mais energia, tu vai perder muito mais energia também. 0,9 ou então 90% é uma eficiência razoável para uma fonte conversora eletrônica. A gente vai ver que tem fontes super simples que trabalham por princípios mais simples do que essas aqui, que elas têm eficiências bastante baixas, tipo 50%. E elas são bastante utilizadas ainda para potências baixas. Mas então o conceito de eficiência é esse, é energia útil sobre energia consumida, ou energia na saída sobre energia na entrada. Vocês vão encontrar também fontezinhas aí, compradas aí com aplicações de mais baixo desempenho, coisa assim, que elas vão esquentar bastante. Às vezes elas vão ter eficiências mais baixas que essa. Um exemplo é essa fontezinha aqui, por exemplo. Uma fontezinha universal de tensão. Ajustável. A gente encontra por aí isso aqui para alimentar aí equipamentos diversos. Até a gente tem umas aqui que comportam até para usar como carregador do notebook mesmo. Pela faixa de tensão, essa aqui não seria adequada, mas vocês vão encontrar por aí, fontezinhas desse tipo. Ela tem aqui um interruptor, que eu não tenho certeza se liga e desliga aqui do lado, um LED indicando que está ligada, e um cursor, que eu vou correr aqui para baixo, que é um detalhe aqui, ó, que eu escolho qual a tensão de saída, que pode ir de 1.5 a 12 volts. Mas nesse caso aqui, não existem várias saídas, é uma saída só. E eu tenho que tomar o cuidado de botar a tensão que eu quero na saída, né? Então uma fonte dessas aqui, que eu vou usar, eu posso usar permanentemente uma aplicação de 12 volts que eu preciso, um carregador de pilha. 5 volts eu poderia usar no carregador USB do celular. Preciso de 5 volts, perfeito, ela gera. Mentira, não posso usar com um carregador de celular. Ela gera 4,5 ou 6. Ela não gera 5 volts, então não usaria como carregador de celular isso aqui. Mas, olha só, em todas essas tensões diferentes de saída, ela é capaz de fornecer 1 ampere, 1000 miliamperes, no máximo. Então, se tiver a menor tensão na saída, 1.5 volts, 1.5 volts, vezes 1 ampere, vai gerar 1.5 watts na saída só. Melhor dos casos, tenho 12 volts na saída, mesmo 1 ampere. 12 volts vezes 1 ampere, 12 watts. Mas ela consome 18. A eficiência dela não é muito alta. Então esse aqui é um outro tipo de fonte que a gente vai pegar na mão aí e vai ter que saber usar. É bem curioso que esse tipo de fonte aqui, que ela vem com um monte de saídas diferentes, né?
em vários formatos diferentes, basicamente, muitos tipos de equipamentos diferentes, você vai conseguir utilizar com essa aqui. Olha uma curiosidade, é algo convencionado aí e muito pouco usual que não se siga essa convenção, que é todos os plugins que a gente pegar, o lado externo é a referência ou terra e o lado de dentro, o pino que tem dentro, é o positivo dele. Então é convencionado e praticamente todas as aplicações vão usar essa convenção aí. Então se você tiver uma fonte com a mesma capacidade de corrente com plug com formato compatível, essa vai ser a polaridade. O lado de dentro é positivo. Ou no caso aqui a ponta é positiva, nos casos em que fica o terminalzinho aparente. Essas pontes chamadas tipo AT, ATX de computador, que a gente já destrinchou aqui a placa dela, né, para tentar tirar aquela dúvida já de antes. Mas veja uma coisa interessante, hoje em dia essas pontes AT e ATX de computador, elas estão com uma tecnologia bem madura e tem um monte de fabricantes fazendo ela. Vocês vão encontrar em um monte de aplicações esse tipo de fonte. Alguma aplicação de automação, algum produto mais customizado, não venha de fábrica aí, algum eletrônico. E às vezes é interessante você botar uma fonte dessas, nem que você não precise desses níveis de corrente super alto aí, na saída. Talvez você precise de 5 e 12 volts numa aplicação qualquer, só que uma fonte dessas se tornou barata hoje em dia. E é uma fonte eletrônica que tem uma eficiência bastante alta. Deixa eu ver se essa aqui até tem eficiência. Algumas dessas fontes, inclusive, dizem aqui qual a eficiência que ela tem. É bastante alta, porque ela é eletrônica, não é um transformador que tem lá dentro. Se vocês abrirem aqui, vocês não vão encontrar um transformador desse tipo aqui, eletromagnético lá dentro. Ou desse tipo aqui, um núcleo eletromagnético. Vocês vão encontrar um monte de indutores pequenininhos que fazem processamento de energia por um método que a gente chama de circuitos comutados ou circuitos chaveados, que conseguem processar muito mais energia sem a necessidade de ter um grande núcleo magnético lá dentro. Vocês não vão ter um transformador que rebaixe para 3.3 e outra saída para 5 e outra para 12. Vocês vão ter outros tipos de circuito que não precisam de um transformador grande. É bem interessante esse aspecto. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais nas aulas seguintes aí, esse tipo de fonte aqui. Vai ver o princípio de funcionamento de uma fonte linear, que é uma fonte com eficiência baixa, de uma fonte com transformador magnético, como a gente viu o transformador lá em cima, e de uma fonte comutada ou chaveada desse tipo aí, que hoje em dia está bastante disponível aí. Praticamente tudo que é carregador de celular, tudo que é fonte de notebook, tudo praticamente aí, que a gente liga em 220 e liga no eletrônico, quase todas elas são desse tipo chamado comutado ou chaveado. Para completar essa introdução ao conteúdo, eu vou deixar para vocês uma atividadezinha aí, que é uma leitura. Ela está como tarefa 10, aqui na página da disciplina. Se vocês entrarem aqui e forem lá embaixo, página 10, leitura do material complementar. Eu peço que vocês leiam na apostila a página 47 até 54 como uma forma de uma revisão. Tá aqui nesse link, eu até vou testar esse link com vocês aqui agora. Vamos ver se funcionar o link clicando aqui, baixou aqui embaixo, tá? Tá aqui a apostila já. Também tá na página principal do Moodle para vocês acessarem a apostila. É legal, é bem ilustrada, é bem resumida a apostila, eu gosto muito dela. Página 47 a 54, a gente vai rolar lá para baixo até a página 47. E aqui vocês entram num capítulo exatamente sobre fontes de alimentação. E aí eu quero que vocês leiam esse capítulo, 47 aqui a 54, fala um pouco do que vocês já viram, de uso de transformador, uso de retificador. E lá, na 55 e 56, nós estamos chegando aqui, 55 e 56, regulador de tensão com diodo Zener. 55 e 56. Se vocês forem olhar em detalhes, a gente já viu lá numa outra aula que era um diodo Zener. E a partir da próxima aula a gente vai ver como é que funciona esse circuito regulador, como é que a gente projeta ele, escolhe os componentes e quais são os limites de operação dele. Fica uma dica, um circuito desses não é muito eficiente, não é tão bom assim, a gente vai calcular a eficiência dele. Mas é um circuito bem barato e fácil de fazer. Então, vai ficar essa tarefa 10 aqui como uma leitura para vocês. O que eu peço para vocês só? Façam para vocês aí um resuminho na forma de tópicos, à medida que vocês vão lendo e o que vocês estão vendo em cada tópico. Não precisa escrever assim um parágrafo sobre cada tópico. Escrevam para vocês aí uma anotaçãozinha, só assim, ó, questões principais. Iniciei o capítulo lá, primeira página do capítulo lá, fonte de alimentação. Eu vi o transformador. O que é importante no transformador? Tensão de entrada e tensão de saída. Relação de espiras.
número de saídas e entradas, as duas equações, relações de tensões e correntes do transformador. Não precisa resumir tudo, mas faça um resuminho na forma de tópicos aí. E se quiserem fazer à mão mesmo, para dar essa tarefa como pronta, façam essa leitura e me mandem aí. Pode ser a foto, podem listar os tópicos se quiserem na tarefa aqui. E tá como pronta, ok? Então, como eu disse, não precisa fazer uma baita de uma leitura, fazer uma dissertação sobre isso. Mas só para eu acompanhar que vocês fizeram a leitura e já vai ser um aprendizado a mais para vocês, ok? Principalmente foquem aqui. Passem para a parte de revisão e foquem aqui nessa parte 55 e 56, que talvez vai ser um pouquinho mais desafiadora aí. E na próxima aula a gente vai voltar em cima nesse mesmo tipo de circuito.